Som. Muito bem, agora que as duas maricotas já sentaram, nós vamos dar início à nossa reunião, em específico a nossa escola dominical nessa manhã, convidando os irmãos aqui presentes para que nós façamos uma breve oração. Nós fechemos os nossos olhos. Pai querido, nós estamos aqui em Tua casa nessa manhã e o propósito que nos reúne aqui, Senhor, é expressamente estudar a Tua palavra. Nós estamos cônscios de que a presença do Senhor nesse lugar, a ação do Teu Espírito, usando as Escrituras, podem conferir conhecimento, sabedoria, graça para todos aqueles, ó Deus, que com um coração aberto e com uma consciência limpa e uma disposição sincera buscam iluminação, entendimento, discernimento para a vida. Nós pedimos a Deus que o Senhor nessa manhã esteja com o Teu povo reunido, dando-nos esta graça de aprendermos mais e com maior profundidade a respeito de Ti. Mas também, ó Deus, nós estamos conscientes de que além dos muros da igreja, hoje nós temos em nosso país funcionando o processo eleitoral na escolha das nossas lideranças a nível estadual, federal. E pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando este povo, para que saibam fazer cumprir o seu direito constitucional de eleger os seus representantes de forma pacífica, ordeira, consciente, ó Deus, dos deveres para com a pátria, sem negligenciar os deveres para com a pátria celestial. Pedimos, ó Deus, que de maneira muito especial o Senhor esteja levantando aqueles que o Senhor já tem preparado para cuidar desta nação. Nós suplicamos as Tuas misericórdias sobre nós, que por vezes, ó Deus, nos deixamos conduzir pelas paixões políticas, partidárias, eu me refiro a estas, e nos esquecemos, ó Deus, que devemos nos portar de maneira digna do Evangelho que nos alcançou. Pedimos, ó Deus, a graça do Senhor sobre nós como igreja, sobre a nossa nação, bem como sobre as lideranças que o Senhor haverá de instituir nesse país. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no texto de Atos, capítulo 17. Nós faremos a leitura desse texto com os irmãos e nessa leitura eu vou utilizar apenas alguns versículos a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 17. A partir do versículo 16, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo:
Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse pequeno trecho das Escrituras, ele é recheado de muitas informações úteis para os nossos dias. Primeiro, nós precisamos aqui nos lembrar quem está escrevendo este texto, quem está preocupado em registrar esse evento. E aí nós vamos descobrir que Lucas, quando ele vai fazer a sua pesquisa, quando ele vai fazer a investigação acurada para prestar esse relatório que acaba se constituindo tanto o Evangelho como também Atos, né? Eu me refiro ao Evangelho de Lucas e a Atos dos Apóstolos. Lucas, ele tem, apesar de médico, a precisão de um historiador. Lucas está preocupado em relatar os fatos que ocorreram a partir do derramado do Espírito Santo, tanto relacionando o ministério de Pedro, que ele vai colocar nos capítulos iniciais, como também com o ministério do apóstolo Paulo. O bloco que nós estamos, inclusive, lendo nessa manhã faz parte desse trecho que narra, que registra, que evidencia os fatos da vida ministerial de Paulo. E aqui vocês vão se lembrar que Paulo vai chegar em Atenas a partir do momento em que ele é impedido de pregar pelo Espírito Santo em algumas localidades. Paulo, que esteve em Tessalônica e foi perseguido. Paulo, que vai para Bereia, onde tem aqueles irmãos que, ao ouvir Paulo, checam se as informações que Paulo estava trazendo, se a teologia de Paulo estava de acordo com as Escrituras. E esses irmãos de Tessalônica, né, ou melhor, não irmãos, né, eu estou ironizando aqui, mas aqueles que perseguiam Paulo em Tessalônica ficam sabendo que Paulo está em Bereia e eles mandam uma comissão para perseguir Paulo ali. Paulo, que havia acabado de circuncidar Timóteo. Timóteo ainda estava se recuperando da sua cirurgia e Paulo havia feito isso para que missionariamente Timóteo não criasse nenhum impedimento, porque alguns poderiam vindicar isso de Timóteo. E nesse sentido, Paulo, ele está desenvolvendo a sua vida ministerial naturalmente, mas
para lidar com essa situação de perseguição, ele vai para Atenas e espera que os irmãos venham ao seu encontro. E aí você vai se lembrar que Timóteo e Silas retardam, e quanto retardam, Paulo vive a cidade. Aí você vai dizer assim, mas que cidade era essa, pastor? Meus irmãos, quando Paulo chegou em Atenas, Atenas era o centro intelectual do mundo. E Paulo vai se dar conta que o Senhor desejava que ele ensinasse o evangelho a todos ali presentes, entre estes os filósofos gregos, que eram bastante respeitados naquele contexto. Atenas tinha como parte da sua população os epicureus e os estoicos, professores da universidade daquele lugar. E numerosos estudantes vindo de toda parte. Por quê? Porque naquela época era costume qualquer um ou qualquer pessoa que tivesse algum tipo de conhecimento a fornecer, convergir para essa cidade e ali nas praças, nos lugares públicos, trazer as suas informações e as suas teses. Mas quem é Paulo nesse cenário? Paulo, ele é um jovem, né, dentro de um ambiente extremamente familiar, numa arena acadêmica que lhe era peculiar, porque Paulo, ele nascera em Tarso, foi educado e criado em Jerusalém, conforme diz o próprio Atos, capítulo 22, verso 3. E depois de sua conversão, ele passa vários anos em Tarso. E ele estava, por sua vez, totalmente familiarizado com a filosofia estoica. Portanto, Paulo tinha bagagem, como a gente diz no cenário popular, tinha bala na agulha para poder estar naquele ambiente, pregando o evangelho e fazendo as inter-relações ou as conexões com a cidade, com a cidade de Atenas. Mas o que nos chama a atenção é que o texto vai nos dizer que nessa cidade, Paulo estava andando por ela. Paulo estava, enquanto esperava, enquanto aguardava, estava andando por ela. Andando naquela cidade que não era mais próspera como antes, mas que havia se tornado um ponto de influência política e comercial no mundo do seu tempo. Isso é bom ser colocado aqui, porque vocês vão se lembrar que os romanos vão conquistar Atenas cerca do ano 146 a.C. E quando eles conquistam, os romanos tiveram essa característica. Eles, como tinham um poderio bélico, eles simplesmente conquistavam, mas preservavam a cultura do lugar. E aqui a cultura é a greco. E aí lembrarmos da construção do Império Greco-Romano que nós ouvimos nas escolas. E aí quando nós olhamos todo esse cenário, todo esse enredo, nós temos algumas perguntas a fazer aqui para os irmãos. Meus irmãos, o que é que Paulo vê quando ele caminha pela cidade de Atenas? Essa cidade que eu acabei descrevendo para vocês aqui de uma maneira bem rápida. Olha aí o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Era uma cidade extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, se costumava dizer que em Atenas tinha mais deuses do que pessoas. Atenas tinha um deus para tudo quanto você imaginar. E eles chegaram ao extremo de dizer o seguinte: pode ser que exista algum deus que nós não conhecemos ainda, então vamos eleger um altar para colocar para esse deus. Um altar ao Deus desconhecido. Daí você tirar o nível da idolatria predominante ali em Atenas. Mas a pergunta que fica para o nosso coração também é: como que Paulo reagia a essa idolatria? Versículo 16 ainda diz: o seu espírito se revoltava em face à idolatria. Agora que você já se revoltou junto com Paulo,
como que foi a reação de Paulo frente à idolatria que estava presente naquele lugar? Paulo começou a debater a respeito da astronomia, da sociologia, da antropologia. Paulo começou a tentar explicar, estabelecer um enquadramento daquela população dentro de alguma ciência. O que é que saía da boca do apóstolo Paulo? Versículo 17 diz que a reação de Paulo à idolatria, ou a revolta gerada pela idolatria no seu coração foi esta, o verso 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo vai à igreja, estou usando assim a contextualização para os irmãos entenderem, fala aos irmãos da igreja, ele se fortalece com esses irmãos piedosos que já haviam tido uma certa ascendência ali naquele lugar, mas Paulo também vai às praças. Aí você diz assim, pastor, então a gente deve ensinar aqui e ir para a Praça Barão para falar. Entendo o que é que significa praça aqui nesse contexto. Paulo está pregando nas sinagogas, edificando a igreja, mas Paulo está indo para as praças porque era o centro de divulgação das informações, o veículo oficial onde as pessoas se serviam para fazer conhecido qualquer assunto, qualquer tema, qualquer situação. Era o jornal da cidade, se nós olhássemos assim de uma maneira, de tentativa de fazer uma aproximação de entendimento dos irmãos. Meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você que é ararense. Tem quantos são ararenses aqui de fato? Raçudo, mas ararense e raçudo. Muito bem. Quem não são os ararenses aqui na igreja? Levanta a mão. Estamos empatados. Mas ararenses e maritacas, vamos lá. Todos esses que estão aqui presentes. Meus irmãos, qual é o lugar nessa cidade onde as informações são disseminadas? Aquele lugar onde todos que estão presentes ali têm uma novidade para trazer. É a praça? É o mercadão? É a rodoviária? É o aeroporto? O aeroporto não existe ainda, né? Então cancela essa parte. Qual é a parte da cidade onde as informações são vinculadas? Nós poderíamos dizer hoje, meus irmãos, que nós estamos vendo um contexto que as praças podem representar as redes sociais, os meios de comunicação, as escolas que disseminam as informações para os seus respectivos alunos, as repartições públicas da cidade, onde nós colhemos informações sobre o funcionamento da cidade, os órgãos competentes que cuidam da cidade. E aí, quando você olha nessa perspectiva, a pergunta que fica é: nós estamos lá, como Paulo, para, revoltados diante da idolatria, reagirmos com a pregação? Com a instrução que vem de Cristo? Porque se você observar bem no versículo 18, ele vai falar que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Porque Paulo pregava quem? Jesus e a ressurreição. E aqui tem uma curiosidade. Eles chegavam inclusive a imaginar que Jesus e a ressurreição eram dois novos deuses. E Paulo estava pregando a Jesus e a fêmea do Deus que Paulo pregava, a ressurreição. Essa era a compreensão que eles tinham quando eles ouviam a respeito dos dois temas. E é interessante considerarmos que o verso 19 já vai dizer, então, tomando consigo, levaram ao Areópago, que era o centro das decisões, onde o tribunal se reunia naquela época, onde aqueles que estavam investidos de autoridade se reuniam naquela época. Lembrando que a análise exegética desse texto não dá a ideia precisa que Paulo foi levado preso, mas que Paulo foi convidado a responder a seguinte pergunta: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas?
E a partir dessa pergunta, Paulo então começa a introduzir naquela cultura o evangelho também naquele círculo onde as decisões eram tomadas. Feito esse esclarecimento dos irmãos do texto, rapidamente aqui, eu queria perguntar para os amados irmãos. Os irmãos conhecem os ídolos de Araras? Os irmãos andando pela cidade conhecem os ídolos de Araras? Será se Araras tem o ídolo chamado política partidária? Será se Araras tem o ídolo chamado segurança ou tentativa de segurança na economia e nas finanças? Será se Mamon é um ídolo em Araras? Será se Araras tem o ídolo da nossa arrogância, da nossa prepotência, de nos escondermos a partir de um sobrenome ou atrás de um sobrenome, achando que somos mais importantes do que os estrangeiros que chegam a essa cidade? Quais são os ídolos que existem nessa cidade? Esses ídolos te revoltam? E esses ídolos te revoltam ao ponto de você reagir a isto com a pregação de Jesus e a ressurreição? E será que nós, como igreja, temos ensinado o evangelho de maneira efetiva, ao ponto que as pessoas entendam, ou as pessoas continuam dizendo a respeito da igreja: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Por que nova doutrina? Porque certamente o evangelho puro e simples se tornou estranho também nessa cidade. Porque muitos que estão aí fora, eles ouviram um evangelho que não é o evangelho de Cristo, e sim o evangelho dos segmentos religiosos que permeiam essa cidade. Nesse sentido, meus irmãos, eu queria convidá-los, como igreja, a pensarmos necessariamente em sermos uma igreja proclamadora, evangelística, missionária, aqui e até os confins da terra, de acordo com o que o Espírito Santo for nos conduzindo. Paulo foi impedido de pregar o evangelho antes desse momento, pelo Espírito Santo, em algumas cidades, em algumas localidades. Mas um determinado dia, Paulo tem uma visão do varão macedônico, e essa visão dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Veja, a pregação do evangelho está permeando, meus irmãos, a vida da igreja. Acorda, igreja. Vocês estão preocupados, nós estamos preocupados em demasia com o nosso conforto estrutural, predial, e estamos nos esquecendo que a nossa principal função é anunciar a Jesus e a ressurreição. Mas quando o Espírito Santo impede que Paulo pregue o evangelho em determinadas localidades, ele mostra aonde ele deseja que essa igreja pregue. E ele obedece à instrução que vem da parte de Deus. Qual é o resultado dessa fala de Paulo? Veja o versículo 32 e 33 e eu fecho por aqui. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Eu sei que você olha um texto como esse e diz assim: olha, puxa, que nome lindo, Dionísio, o Areopagita. Vou botar no meu filho, no próximo filho que eu for ter. Só que a ênfase não está no nome, está naquilo que foi transformado na vida daquelas pessoas. A partir de quê? Da pregação do evangelho. Uma sociedade idólatra, quando o evangelho é anunciado, por mais idólatra que ela seja, meus irmãos,
o Evangelho sempre encontrará o coração dos eleitos para transformá-los para o louvor da glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente poder adorar o Senhor nesta ocasião com o hino de número 315. Trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, quando seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, o labor sem cessar, a servir a Jesus. Salvação por seu sangue nos dá, no amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Nessa semana nós temos como aniversariantes, no dia 26, o nosso irmão Kevin Martins, a nossa irmã Ivone Maria Silva Santos e também o nosso irmão Rafael Martins Gonçalves Santos. Nós tivemos uma semana de aniversário dos santistas nesta igreja. Peço aos irmãos que não deixem de fazer referência e demonstrar o amor e o carinho para com esses amados. Na próxima semana, nós temos no dia 8 a nossa irmã Dirce Nava Mussarelli. E no dia 6, o aniversário de casamento da nossa irmã Fabiana Lozan e Edivaldo Lozan. 10 anos de casamento, bodas de estanho ou zinco. Meus irmãos, é cada metal distinto, né? Então, não se esqueçam aí de felicitar esses amados em relação ao seu aniversário, tá bom? Tanto de vida como de casamento. Feito isso, nós vamos orar pelos aniversariantes e nós gostaríamos nessa manhã de aproveitar para orar por uma pessoa muito especial que tem frequentado a nossa igreja durante esses anos. Durante os anos, talvez, são alguns anos, né? Mas assim, em especial, porque ela está de mudança, ela vai morar numa cidade chamada Praga. Não? É o nome da cidade? Praga, isso? Braga. Então, Braga, em Portugal. E nós estamos assim, nessa ocasião, invocando as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Queria chamar aqui a Maria, vir aqui à frente, e a Bisa.
Muito bem, vocês já sabem que elas são torcedoras do Corinthians, né? Vamos orar. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela vida dos nossos aniversariantes nessa manhã, sabendo que o Senhor foi quem deu a vida para eles. Nós queremos também, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida da Maria, pela a beleza, a inteligência que o Senhor deu a ela. Ó Deus, e o nosso momento assim, embora seja um momento emotivo, que trazemos uma certa tristeza por saber que ela vai se distanciar da comunidade da igreja, mas é um momento também, ó Deus, onde nós nos alegramos pela bênção de tê-la conosco durante esse período. Que o Senhor possa manter a semente do Evangelho no seu coração e que essa semente cresça e se fortaleça, dando bons frutos, e isso para o louvor da Tua glória. Nós sabemos, ó Deus, como é importante para o Senhor os Teus, e que certamente o Senhor haverá de cuidar, de zelar, de conduzir, de preservá-la, seja qual for o lugar onde ela for morar. Que o Senhor guarde a sua vida, da sua família, que o Senhor console o coração daqueles que vão ficar e que o Senhor leve alegria ao coração daqueles que vão recebê-la. E isso nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Você quer falar alguma coisa para os irmãos da igreja, Maria? Não, né? Não. Então, beleza, viu? Pode sentar. Ela não quer falar nada para vocês, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Vocês podem ir para as classes.